O calor pegajoso da Amazônia envolvia tudo, uma mortalha úmida que parecia sugar o ar dos meus pulmões, mas nada se comparava ao frio que me invadiu naquele instante. O motor do pequeno barco, antes um som familiar e reconfortante em meio à imensidão verde, tornou-se o mais cruel dos ruídos ao se afastar, levando consigo a única chance que eu tinha de sair daquele inferno. Eu estava sozinha em uma minúscula faixa de terra úmida, com suprimentos que mal dariam para alguns dias, e a certeza gélida de que havia sido abandonada, jogada fora, como um invólucro vazio. A imagem dele, de costas para mim, o rosto virado apenas o suficiente para um último vislumbre de um sorriso sádico e o brilho gélido em seus olhos, gravou-se em minha memória com a nitidez de uma cicatriz recém-feita. A vastidão impiedosa da floresta que sempre fora meu lar, de repente se transformou em um monstro de 1000 olhos e bocas, pronto para me engolir. A última frase dele ecoou, não na selva, mas dentro da minha cabeça, perfurando minha alma com a precisão de um arpão. Você sempre foi um peso, agora é livre para o que o mato tem a oferecer. Sua voz, antes melodiosa e cheia de falsas promessas, estava carregada de um desprezo tão gélido que fez meu sangue gelar nas veias. Naquele momento, todas as máscaras caíram. O pesquisador carismático, o explorador audacioso, o homem que eu havia ingenuamente seguido para o coração da floresta, revelou-se um ser egoísta e cruel, cuja verdadeira natureza eu me recusara a enxergar. A dor da traição era profunda, um corte que sangrava não só por dentro, mas que parecia esvair própria esperança de vida. Mas, surpreendentemente, o desespero imediato não veio. Em vez disso, uma calma estranha e assustadora tomou conta de mim. Não era resignação, tal, mas algo muito mais primitivo e poderoso. Uma fagulha de determinação, pequena no início, acendeu-se nas profundezas do meu ser, transformando a dor lancinante em uma força interior inabalável. Eu não morreria ali, não por ele, não por causa dele. Eu sobreviveria por mim mesma. A decisão silenciosa reverberou em cada fibra do meu corpo. Um juramento feito àquela floresta que agora me testava. Uma promessa de que eu não seria mais uma vítima, mas a forjadora do meu próprio destino. O medo ainda estava lá, denso e palpável como a minha umidade de butazete das ifbatas de ir para a floresta com bobeiros e bates bem. Mas agora ele era acompanhado por uma raiva fria, uma vontade indomável de provar que ele estava errado. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, 3 anos que me separaram daquela jovem ingênua, abandonada às margens de um rio desde desconhecido. Eu estou de volta, eu voltei, mas ele não. E o mundo dele, tal como ele o conhecia, desmoronou em minha ausência, em silêncio, como as folhas secas que caem na floresta, né? A Amazônia me transformou, me moldou, me quebrou e me reconstruiu de maneiras que eu jamais imaginei. Mas a justiça, essa foi forjada não por minhas mãos, mas no silêncio implacável da selva. No entanto, o que eu aguardava do outro lado da minha sobrevivência era algo que nem mesmo a selva poderia ter previsto. Era um destino que se desenrolaria de formas que desafiariam sua arrogância e que faria a própria floresta sussurrar seu nome com um misto de ironia e pavor. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Minha vida, antes daquela expedição fatídica, era tecida com os fios da floresta e as águas do grande rio. Cresci em uma pequena comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, onde o tempo era ditado pelo sol que nascia e se punha e pelo ciclo das cheias e secas das águas que moldavam nossa existência.
A rotina era um balé ancestral e constante. A canoa ao amanhecer, a rede lançada para a pesca, o trabalho na roça e o canto despreocupado das crianças. Nossa cultura era rica e pulsante, impregnada de lendas sussurradas à noite e de saberes ancestrais que passavam de geração em geração, como a própria correnteza do rio. Conhecíamos cada planta, cada raiz, cada folha, não apenas por seu nome, mas por seu propósito e seu espírito. Para nós, a floresta não era para ser conquistada, mas sim respeitada, um lar generoso que nos provia e protegia com sua vasta sabedoria. A cooperação era a moeda mais valiosa em nosso convívio e o respeito pela natureza uma condição inegociável para a própria vida. Minha família, uma teia de afetos e tradições profundas, era meu porto seguro, com mãos calejadas de trabalho e sorrisos que aqueciam a alma. Eu falava o português com o tempero da nossa gente, um sotaque arrastado, cheio de regionalismos e metáforas tiradas da própria floresta. Era uma vida simples, sim, mas profundamente conectada e enraizada na terra que nos viu nascer e crescer. Eu era uma jovem com um espírito mais irrequieto do que o de muitas das minhas amigas, mas profundamente enraizada em minha cultura e em meu lar. Amava a floresta com uma paixão feroz, conhecia seus caminhos ocultos, os rastros dos animais e o sussurro do vento entre as folhas. Contudo, por trás desse amor profundo, havia uma curiosidade insaciável, um desejo ardente de entender o que havia além das margens do nosso rio, de explorar e descobrir os segredos que o mundo guardava. Eu sonhava com horizontes mais amplos, então, sem nunca querer. Quando eu ponto com tudo, tal, abandonar minhas preciosas raízes. Foi nesse cenário de paz e expectativa que ele, Theo Forasteiro, chegou, né? Apresentava-se como um pesquisador ou explorador, com um brilho nos olhos e promessas que pareciam cintilar como ouro sob o sol amazônico. Ele falava de descobertas grandiosas, de oportunidades que mudariam a vida da comunidade e de um futuro próspero que só ele, com sua visão, poderia desvendar. Sua lábia era afiada como um facão, seu carisma envolvente como a névoa matinal que cobria o rio. Ele sabia como encantar, como tecer uma rede de palavras que prendia a atenção e acendia a esperança nos corações mais simples. Eu, ingênua em minha juventude e ávida por novidades, fui uma das primeiras a cair em seu feitiço. Ele elogiava meu como se quanto a nossa salsizium não pomestons das rastate da só o Jeff Papazopo da floresta. Dizia que eu era uma guia nata, essencial para seus planos ambiciosos. Senti-me valorizada, vista por alguém de fora que parecia reconhecer o que eu tinha de melhor. Ele se inseriu em nossa comunidade com uma facilidade impressionante, usando o meu conhecimento local, minhas conexões e meu amor pela Amazônia para pavimentar seu próprio caminho. A promessa era uma grande expedição, uma aventura que, segundo ele, nos traria reconhecimento e recompensas inimagináveis. Uma expedição que, na verdade, mudaria minha vida de uma forma que nem em meus piores pesadelos eu poderia conceber, marcando-me para sempre. Mas nem todos foram seduzidos por sua retórica convincente. Os mais velhos, com a sabedoria que só o tempo e a floresta podem dar, olhavam para ele com uma desconfiança silenciosa e perspicaz. Sussurros corriam pela comunidade. Ele tem olhos de quem só vê o que pode levar. Não respeita a mata como deveria e isso vai trazer maldição. Minha avó, com seu olhar penetrante e palavras carregadas de ancestralidade, advertia-me sobre forasteiros que não conhecem o verdadeiro espírito da floresta, né? Eu, no auge da minha paixão pela aventura e pela novidade, teimosamente ignorava esses avisos.
Pequenos desentendimentos começaram a surgir entre nós, rachaduras quase imperceptíveis na superfície de nossa suposta parceria. Ele queria cortar uma árvore sagrada para usar como lenha, e eu o impedia com veemência, explicando a importância e o significado dela para a nossa gente. Insistia em seguir por caminhos perigosos que eu desaconselhava, alegando que a ciência dele era superior à minha superstição e ao meu conhecimento prático. Comecei a perceber que, para ele, a Amazônia não era um lar a ser respeitado e preservado, mas sim um vasto recurso a ser explorado sem pudor, uma fonte inesgotável de riqueza, sei lá, se repete, traína, uma visão que contrastava violentamente com tudo que eu havia aprendido e amado. Essa sutil, mas profunda diferença, essa fissura invisível, seria o prenúncio da tempestade que se aproximava, uma tormenta que eu ainda não conseguia prever. As rachaduras no nosso relacionamento começaram muito antes da expedição em si. No início, eu o idealizava, via nele um espírito aventureiro, um intelectual que admirava a Amazônia tanto quanto eu. Aos poucos, essa imagem foi se desfazendo, revelando uma personalidade que eu me recusava a enxergar. Lembro-me das humilhações discretas. Ele me corrigia em público com um tom condescendente sobre meus conhecimentos da floresta. Desvalorizava minha experiência local, minha intuição, em favor de sua própria ciência, que no fundo era apenas arrogância disfarçada. Eram piadas sobre meu sotaque, sobre minha ingenuidade, sempre com aquele sorriso que pretendia ser carinhoso, mas que me diminuía. Ele tinha uma maneira de me fazer sentir menor, menos capaz, dependente dele. As promessas quebradas eram constantes. Prometia compartilhar os lucros ou as descobertas da expedição, mas nunca especificava como e nunca cumpria. Fazíamos acordos sobre a rota, sobre o equipamento, mas ele unilateralmente mudava tudo sem me consultar, sem se importar com minha opinião. A promessa de cuidar da minha segurança era a mais vazia de todas. Seus comportamentos abusivos se manifestavam de diversas formas. A impaciência e as explosões de raiva, quando eu questionava suas decisões, me deixavam amedrontada. Ele descartava suprimentos essenciais, negligenciava a manutenção do equipamento, mostrando um descaso alarmante, com nossa segurança. Ignorava meus avisos sobre os perigos da floresta, sobre os sinais climáticos, agindo como se soubesse mais do que eu, que ali nasci e cresci. A manipulação emocional era constante. Ele me fazia sentir culpada, egoísta, por questionar seus planos, mesmo quando minha intuição gritava que algo estava errado. Usava chantagem emocional para me fazer ceder, para que eu sempre concordasse com seus objetivos, mesmo contra minha vontade. Eu me sentia presa em uma teia de aranha, cada vez mais sufocada. Com o tempo, percebi que o abandono na selva não foi um ato isolado, um momento de loucura. Era a culminação de um padrão de desrespeito, de manipulação, de busca por vantagem própria. Eu era apenas um meio para um fim. A expedição não era uma parceria, mas uma ferramenta para seus objetivos egoístas. A dolorosa constatação de que ele me via como descartável quando eu não era mais útil me atingiu como um soco no estômago. Eu era substituível, insignificante. E foi ali, no coração da Amazônia, que a ficha finalmente caiu. Eu estava sozinha e a minha sobrevivência dependia exclusivamente de mim. A expedição havia se tornado uma jornada de tormento. A esperança inicial substituída por um pavor crescente. A Amazônia, antes meu santuário de paz e vida, transformava-se agora num vasto e indiferente palco e para o nosso onde cada árvore, cada rio parecia testemunhar a escalada da nossa desgraça. À medida que avançávamos mais fundo na selva impiedosa, a tensão entre nós dois se tornava quase insuportável, palpável no ar úmido e pesado que nos envolvia.
Nossas discussões eram constantes, uma sinfonia dissonante de vozes elevadas e acusações veladas. Debatíamos acaloradamente sobre a rota a seguir, a escassez de suprimentos, a segurança precária e os objetivos reais daquela viagem insana. Ele insistia em ir mais fundo, em desbravar áreas que eu sabia serem perigosas e inóspitas, em busca de algo que ele se recusava a nomear completamente, ignorando todos os meus avisos, todos os sinais de perigo que a floresta me dava e que eu tentava comunicar. Meus conhecimentos, minha intuição eram constantemente rebatidos com arrogância e um desprezo cortante. Você não entende a grandiosidade disso, ele bradava, seus olhos cintilando com uma obsessão que me assustava profundamente. Uma ambição que parecia consumi-lo. A exaustão física intensificada pelas longas jornadas sob o sol implacável e as chuvas torrenciais que lavavam a alma, somava-se à exaustão mental de lidar com sua constante manipulação e seu temperamento explosivo. Cada atrito era amplificado, cada palavra um golpe. Eu tentava argumentar com a lógica da sobrevivência, com a sabedoria que a floresta me ensinara desde criança, mas ele a via como fraqueza, como um obstáculo aos seus planos megalomaníacos. Para ele, cada precaução era um atraso, cada aviso uma afronta à sua visão distorcida. Durante as noites insones, deitada na rede, eu me pegava lembrando dos olhares preocupados da minha família e dos vizinhos antes de partirmos. As palavras veladas da minha avó ecoavam em minha mente mais claras do que nunca. Não confie em quem não conhece o espírito da floresta, minha filha. A ambição cega o coração e corrompe a alma. O peso da responsabilidade de ter deixado minha comunidade para trás, seguindo um forasteiro cujas intenções agora se revelavam tão sombrias, me oprimia com uma força esmagadora. Eu sentia, mesmo à distância, o julgamento silencioso de quem já percebia a desventura em que eu me metia. A vergonha de ter sido tão ingênua, tão cega pela promessa de algo maior, me corroía por dentro, questionando cada fibra do meu ser. As noites eram as piores. Enquanto ele roncava pesadamente, alheio à minha angústia, eu ficava acordada, ouvindo os sons da floresta. O zumbido incessante dos insetos, o grito distante de um macaco, o barulho constante da água correndo no rio próximo, né? Sons que antes me embalavam e me protegiam, agora soavam ameaçadores, claustrofóbicos, como vozes de um pesadelo, né? Eu chorava silenciosamente, as lágrimas se misturando ao suor e à umidade do ar, questionando minhas escolhas, minha própria capacidade de discernimento. Será que eu merecia ser tratada assim? Eu me sentia presa em uma armadilha sem saída aparente, com a pessoa que deveria ser meu protetor se transformando em minha maior ameaça, o predador mais perigoso. O próprio ambiente da Amazônia parecia conspirar contra mim, reforçando o peso psicológico da situação. O calor úmido e sufocante, as chuvas torrenciais que pareciam não ter fim, transformando o chão em em lamaçal, acaso escorregadio, onde cada passo era uma luta extenuante. Os cheiros fortes de terra molhada, de vegetação em decomposição, de flores exóticas que antes me confortavam, agora pareciam sufocar-me, prender-me ainda mais naquela atmosfera de pavor crescente. A imersão total na hostilidade da natureza e na toxicidade do relacionamento criava uma sinfonia de desespero. Eu sentia que estava afundando, lenta e inexoravelmente, no abismo que ele criara para nós. E o funda de Pipupapare parecia cada vez mais próximo. A expedição, que já parecia um pesadelo prolongado, atingiu seu ponto mais sombrio.
Estávamos em uma área da Amazônia que eu mal reconhecia, um emaranhado de rios estreitos e vegetação impenetrável, muito além dos limites seguros do meu conhecimento ancestral. Os suprimentos, antes escassos, agora eram quase inexistentes, e o motor do barco tossia e engasgava, ameaçando parar a qualquer momento. O ar estava pesado, não apenas com a umidade da floresta, mas com a tensão que nos sufocava. Foi então que a máscara dele caiu por completo, revelando a face mais hedionda da traição. Com um sorriso, cínico, ele confessou que nunca houve pesquisa nem descobertas científicas. Seu objetivo era uma jazida ilegal de minério, um tesouro escondido sobre o qual ele ouvira falar e para o qual me usou como guia e escudo. Você sempre foi um peso, uma ingênua. Ele cuspiu. Mas agora é um estorvo. Não entende a grandeza do meu plano. A discussão final foi brutal, suas palavras cortando mais fundo do que qualquer facão. Ele me acusou de atrasá-lo, de não ter sua visão. A decisão de me abandonar, eu percebi então, não foi impulsiva. Estava sendo arquitetada desde o início. Com uma frieza que me gelou a alma, ele sabotou o rádio, escondeu o mapa que eu havia desenhado e a maior parte dos suprimentos restantes. Em uma margem isolada onde apenas o som da floresta quebrava o silêncio, ele me empurrou para fora da embarcação. "Espere aqui", disse ele com um tom que zombava de qualquer esperança. "Eu volto para te buscar." Seus olhos, antes cheios de um falso carisma, que agora brilhavam com maldade pura. O motor do barco ligou com um ronco estrondoso e ele partiu, deixando-me ali sozinha em meio à imensidão verde e ao silêncio ensurdecedor que se seguiu. O choque inicial paralisou-me, mas logo uma onda avassaladora de raiva e dor se transformou em força indomável. Não havia mais espaço para o desespero. Naquele instante, no abandono mais cruel que eu poderia imaginar, compreendi que minha sobrevivência estava unicamente em minhas mãos. Não podia mais depender de ninguém, nem da sua falsa promessa. O padrão de sofrimento e submissão que eu havia tolerado por tanto tempo se rompeu. Ele não me destruiria. A Amazônia, que ele tentava explorar e depois me deixar para morrer, seria minha aliada. Enquanto a silhueta do barco diminuía no horizonte, um detalhe crucial chamou minha atenção. Do bolso traseiro da calça dele, um pouco rasgado, algo caiu e ficou preso na quilha do barco, balançando com o movimento. Era um pequeno caderno de anotações, um diário que ele usava para registrar seus achados. Quando o barco virou numa curva, o caderno se soltou e flutuou lentamente até a margem onde eu estava. Com as mãos trêmulas, agarrei-o. Era mais que um diário. Eram os registros detalhados de seus contatos, os nomes dos financiadores da jazida ilegal e um mapa parcial que indicava outros pontos de exploração. Aquela descoberta não só acendeu uma fagulha de esperança de que eu poderia encontrar um caminho de volta, mas também uma motivação ardente por justiça. A crueldade dele, documentada em suas próprias palavras, seria sua ruína. O abandono foi um golpe brutal, sem rodeios, que atingiu minha alma e meu corpo com a força de um raio. Minha reação, de um desespero atordoado para uma determinação férrea, era a única resposta possível. A luta pela vida e por justiça nascia de uma dor profunda, mas também de uma força interior que eu nem sabia que possuía. Eu não sobreviveria apenas para mim, sobreviveria para expor a verdade. Os 3 anos que se seguiram foram uma jornada de transformação e resiliência que jamais imaginei ser possível. A Amazônia, que antes eu via como um lar e depois como uma ameaça, tornou-se minha mestra e protetora. Cada dia era uma aula de sobrevivência, uma lição de humildade e uma prova de força. Aprendi a caçar com a paciência dos felinos, a coletar frutos e raízes comestíveis que me garantiam sustento, a me orientar pelas estrelas e pelos rios, lendo os sinais da floresta,
como um livro aberto. A solidão me forçou a confrontar meus medos mais profundos, a redescobrir uma força interior que eu nem sabia possuir. Meu corpo, antes moldado pelas conveniências da comunidade, tornou-se mais forte, ágil e selvagem. Minha mente, antes ingênua e dependente, agora era afiada, astuta e inabalavelmente conectada à natureza. Eu me fundi com o ambiente, não apenas sobrevivendo, mas prosperando em sua imensidão. O reencontro com o mundo civilizado foi, em si, um desafio. Fui encontrada por um pequeno grupo de pesquisadores de uma ONG ambiental que, por um milagre, se aventurava naquela região remota. Eles, inicialmente chocados com minha aparência, me acolheram com uma mistura de espanto e admiração. A readaptação, contudo, foi lenta e dolorosa. As luzes, os sons, as conversas banais pareciam estranhos e sufocantes. Ao retornar à minha comunidade, a alegria e o alívio da minha família foram imensos, mas também havia um choque em seus olhos. Eu não era mais a jovem de 3 anos atrás. Alguns me viam como uma fantasma, outros com uma certa apreensão, como se minha nova natureza fosse selvagem demais para o convívio. Mas minha família me abraçou, aceitando a mulher que a floresta me havia devolvido com todas as suas novas cicatrizes e sabedorias, e então a consequência prometida na parte 1 se revela completamente. O do diália paz laidário que ele se ele su e deixou para trás aquele itálico céu, que antes da sé que ele havia notado enquanto ele se afastava, e as conversas que ele havia escutado e guardado na memória foram as peças que desvendaram até as mentiras e crimes. Ao retornar com a ajuda de um advogado que a ONG me indicou, entreguei as provas. O antagonista foi desmascarado não apenas como um fraudador, mas como um criminoso envolvido em garimpo ilegal e tráfico de artefatos. As revelações que surgiram em minha ausência, somadas às minhas evidências, destruíram sua reputação, suas ambições foram frustradas, seu nome arrastado na lama. Ele foi preso e os ecos de sua queda ressoaram por toda a região. A justiça não veio das minhas mãos, mas das consequências de suas próprias ações e da verdade que, como as águas da Amazônia, sempre encontra seu caminho para a superfície. Minha vitória emocional não foi a vingança, mas a minha própria sobrevivência e a reconstrução de uma vida mais forte, autêntica e livre. Hoje olho para o passado não com amargura, mas com uma profunda gratidão. A Amazônia, que quase me destruiu, também me salvou e me reinventou. A traição me ensinou sobre a verdadeira natureza humana. Se somos humana, sobre a da ganância e a crueldade. Mas, acima de tudo, me ensinou a importância da autoconfiança e da resiliência. Não sou mais a jovem ingênua do início, mas uma mulher sábia com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre mim mesma. O passado doloroso, agora, é uma cicatriz que me lembra de minha força, uma história que carrego com orgulho. O presente é a oportunidade de viver plenamente, honrando a mim mesma e a floresta que me deu uma segunda chance. O futuro é incerto, mas eu o enfrento com coragem e uma paz interior que o antagonista jamais terá. A floresta me ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida encontra um caminho para florescer. E o espírito humano, quando desafiado, revela uma capacidade infinita de superação. E assim eu voltei, mas não como a mesma pessoa que desapareceu. A Amazônia me levou, mas me devolveu algo muito mais valioso, a mim mesma. E a ele? Bem, a floresta tem seus próprios caminhos para a justiça